Alô, amigos, chegando aí o plantão dos gaúchos, Paulo Pires, que dá a sua projeção atualizada após o empate do Cruzeiro com o Vasco da Gama 2-2, partida que terminou há pouco tempo. E você vai saber, faltando aí 4 rodadas, o que o seu clube precisa fazer para escapar do rebaixamento. Vamos para a projeção, tudo sobre a zona do rebaixamento, quem pode cair, quem pode permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, com especialista, o plantão dos gaúchos, o meu amigo Paulo Pires. Vem daí, Paulo. Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, no plantão do Paulinho, você vai saber, faltando 4 rodadas para o final da competição, o que o seu time tem que fazer a partir de agora para escapar da segundona, para escapar do rebaixamento. Terminou há pouco em BH, no Mineirão vazio, Cruzeiro punido, sem público, Cruzeiro 2, Vasco da Gama também 2. O Puma Rodrigues, a 15 minutos de partida, colocou o Vasco em vantagem. O Cruzeiro virou no primeiro tempo. Aos 40, o Arthur Gomes empatou. Aí, aos 53, de pênalti, Bruno Rodrigues colocou o Cruzeiro em vantagem. E na segunda etapa, a 32 do segundo tempo, o Gabriel Peck empatou o jogo, 2 para o Cruzeiro, 2 também para a equipe do Vasco da Gama. Sem enrolação. A projeção com o empate em 2-2 entre Cruzeiro e Vasco não mudou. Para quem está dentro da zona de rebaixamento, Bahia, Goiás, Curitiba, a projeção segue a mesma. 47 pontos na tela, 47 pontos para escapar do rebaixamento. Para quem está fora da zona de rebaixamento, Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter, Fortaleza, projeção de 43 pontos para escapar do rebaixamento. Sempre é bom lembrar, pessoal, que eu faço projeção a partir do percentual das equipes. Os percentuais das equipes indicam esta pontuação para escapar do rebaixamento. Para quem está dentro, para quem está fora do rebaixamento. Porque se for na matemática pura, hoje, por exemplo, se toda essa galera de baixo aqui vencer até o final, continuar vencendo seus jogos, teria time que seria rebaixado com 50 pontos. Isso na matemática pura, na aritmética pura, hoje um time poderia cair com 50 pontos. Apenas nesse momento, o Atlético Paranaense, com 51 dele para cima, estaria livre. Ele, Atlético Paranaense e os demais. Aí Flamengo, Atlético Mineiro, Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Botafogo, estes no momento, matematicamente falando, estão salvos do rebaixamento. Do Atlético Paranaense para baixo, todo mundo correndo risco. Então eu coloco aqui, não boto nem o Corinthians aqui. O Corinthians tem 44. A projeção de momento indica que com 43... quem está fora do Z4 escapa. 43 tem Fortaleza, que joga nessa quinta-feira com o Botafogo, tem o Inter, enfim. Na projeção, então, 47 pontos para quem está dentro do Z4, Bahia, Goiás e Curitiba, 43 para quem está fora do Z4. 2-2 entre Cruzeiro e Vasco. Os dois sobem na tabela para 41 pontos. Então, de baixo para cima, América, já rebaixado, tem 21. Curitiba, 29. Goiás, 35. Bahia, 38. Cruzeiro e Vasco, 41. O Vasco tem 11 vitórias contra 10 do Cruzeiro. Santos, 42. Inter e Fortaleza, 43. Fortaleza, 12 vitórias. Inter, 11 vitórias. Fortaleza joga essa quinta-feira contra a equipe do Botafogo. Se ganhar, vai a 46. Nesse momento tem 43. Então vamos lá. Vamos projetar, pessoal. Lembrando sempre que eu faço o seguinte cálculo: Bahia, Goiás e Curitiba, que estão hoje na zona de rebaixamento, tem que ser, ao melhor, na melhor das hipóteses, tem que ficar acima, à frente do 16º colocado, que hoje é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 41 pontos. 40% de aproveitamento. Com este aproveitamento, a projeção indica que o Cruzeiro vai chegar a 46 ao final do campeonato. Então, quem está dentro do Z4 tem que ser melhor que o Cruzeiro. Tem que fazer um ponto a mais que a projeção que o Cruzeiro. Se o Cruzeiro indica na sua projeção fazer 46 pontos, quem está aqui tem que fazer 47 para escapar. Então o Bahia tem 38.
Para chegar a 47, faltam 9 pontos. São 3 vitórias em 4 jogos. O Bahia tem 4 jogos, tem que vencer 3 dos 4, o que dá 75% de aproveitamento para escapar do rebaixamento. Goiás tem 35. Para chegar a 47, faltam 12 pontos, tem 4 jogos, tem que vencer os 4, 100% de aproveitamento. Pela projeção atual, o Coritiba não escapa do rebaixamento. Por quê? O Coritiba tem 29. Para chegar aos 47, teria que fazer mais 18 pontos. Não tem como fazer 18 pontos em 12 que vai disputar. Então, sem chance, de momento, o Coritiba pela projeção atual da campanha do Cruzeiro. Então o Cruzeiro indica 46 pontos para terminar o campeonato com essa pontuação. Bahia, Goiás e Coritiba tem que fazer 47. Vamos para o outro lado, para quem está fora da zona de rebaixamento. Quem está fora, Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter e Fortaleza, tem que ser melhor que o 17º colocado, porque o primeiro caiu, o 17º. Bahia tem 38. Campanha de 37%. Com essa campanha vai terminar o campeonato com 42. Então quem está fora do Z4 tem que fazer 43, um ponto a mais que a projeção do Bahia, que é de 42. Cruzeiro e Vasco tem 41. Faltam 2 pontinhos para chegar aos 43. 2 empates. Com 2 empates aqui, os dois chegam a 43. Perfeito? Você fazer 2 pontos, portanto, em 12. O Santos tem 42, falta um empate, um pontinho. O Inter e o Fortaleza já tem 43. Então, pela projeção de momento, chegaram à pontuação mínima exigida para escaparem do rebaixamento. Eu fiz o cálculo também o seguinte, pessoal. Projetando as campanhas das equipes no segundo turno. Dando a pontuação para cada equipe das últimas 4 rodadas, pela campanha do segundo turno, a campanha mais recente, mesmo assim cairiam Bahia, Goiás e Coritiba. O América já caiu. Fortaleza tem 43 pontos. No retorno, 40% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, nos últimos 5 jogos, Fortaleza faria mais 6 pontos, chegaria a 49. O Vasco tem 41. No retorno, 55% de aproveitamento. Faria mais 7 pontos, chegaria a 48. O Santos tem 42 pontos, campanha de 53% no retorno. Faria mais 6 pontos, chegaria a 48. O Inter tem 43 no retorno, campanha de 42%. Faria mais 5 pontos, chegaria a 48. Cruzeiro tem 41 no retorno, 37,8% de aproveitamento. Faria com esse aproveitamento mais 5 pontos em 4 rodadas, chegaria a 46. O Bahia, pessoal, faria um ponto a mais que a projeção dele, Bahia. O Bahia projeta 42, lembra? Né? 42 para terminar o campeonato. Pela campanha do Bahia no retorno, de 44%, a gente faria mais 5 pontos, chegaria, portanto, a 43. Um a mais que a própria projeção dele. O Goiás tem 35 no retorno, campanha, arredondando aqui, ó, 29%. Com esse percentual, faria mais 3 pontos nos últimos 4 jogos, chegaria a 38. Coritiba tem 29 no total. Campanha no retorno, 33%. Com esta campanha, faria mais 4 pontos no retorno e chegaria a 33. Então cairiam, pela campanha do retorno, Bahia, Goiás e Coritiba se juntando ao América já rebaixado. Vamos aos últimos jogos de cada equipe, por ordem alfabética. O Bahia tem agora Corinthians em São Paulo, nesta sexta-feira à noite, jogo lá em São Paulo, no Itaquerão. Depois o Bahia recebe em Salvador o São Paulo, enfrenta em BH o já rebaixado América e na última rodada recebe o Atlético Mineiro em casa na Fonte Nova, o Galo brigando aí ou por Libertadores ou até pelo título de campeão brasileiro. No primeiro turno, pessoal, nessa sequência de 4 jogos, o Bahia fez 5 pontos. Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo e venceu o América. Perdeu para o Galo. Coritiba tem Fluminense agora no Rio. Aí recebe o Botafogo na capital paranaense, enfrenta o Bragantino em Bragança e na última rodada em Curitiba, o Coxa enfrenta o Corinthians. No primeiro turno, nessa sequência aqui de 4 jogos, o Curitiba fez apenas 3 pontos. Venceu o Fluminense e perdeu para o Botafogo, para o Bragantino e também para a equipe do Corinthians. Fortaleza e Cruzeiro. Deixa eu começar com Fortaleza, que joga nesta quinta-feira, 7 da noite em casa, jogo atrasado contra o Botafogo. Tem agora Botafogo e Palmeiras em casa, 2 jogos na sequência. Aí enfrenta o Bragantino em Bragança, recebe o Goiás em Fortaleza
e na última rodada enfrenta o Santos na Vila Belmiro. No primeiro turno, nesta sequência de 5 jogos, Fortaleza fez apenas 3 pontos. Ganhou do Santos, 4-0. Perdeu para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Bragantino e também para a equipe do Goiás. Cruzeiro tem 4 jogos para disputar. Duelo direto agora aí, pessoal, em Goiânia, próxima rodada agora, fim de semana, tem Goiás e Cruzeiro. Depois o Cruzeiro recebe em BH o Atlético Paranaense, joga com o Botafogo no Rio e recebe o Palmeiras na última rodada lá em BH. Palmeiras provavelmente brigando pelo título ainda. Botafogo e Palmeiras aqui brigando pelo título. Goiás, duelo direto pelo rebaixamento, para escapar do rebaixamento. Atlético Paranaense brigando ainda por vaga na Libertadores. Botafogo e Palmeiras brigando pelo título. Nesta sequência de 4 jogos no primeiro turno, o Cruzeiro fez apenas 2 pontinhos, 2 empates. Empatou com o Furacão e empatou com o Fogão. Contra o Atlético Paranaense e contra o Botafogo, 2 empates, 3-3 com o Atlético, 0-0 com o Botafogo. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Palmeiras. Ok? Vamos seguir. Goiás e Inter. Goiás tem um duelo direto com o Cruzeiro agora, em casa. Em Goiânia, a próxima rodada, Goiás e Cruzeiro. Aí o Goiás visita o Grêmio em Porto Alegre e o Fortaleza lá no Castelão em Fortaleza. E na última rodada recebe em Goiânia o já rebaixado América. Olha o que fez o Goiás nesta sequência no primeiro turno, hein? Nesses 4 jogos, o Goiás fez 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Venceu o Cruzeiro, o Fortaleza e o América. E empatou com o Grêmio. Com o Grêmio, em Goiânia, Goiás vencia até 48 do segundo tempo, quando tomou o gol de empate do Grêmio. Então 10 pontos fez o Goiás nos últimos 4 jogos no primeiro turno. O Inter tem agora Bragantino em casa, aí sai para 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Corinthians. E na última rodada recebe o Botafogo no Beira-Rio. Nessa sequência de 4 jogos, o Inter no primeiro turno fez apenas 2 pontinhos. Empatou com o Bragantino e empatou com o Corinthians. Perdeu para o Cuiabá e perdeu também para o Botafogo. Fechando aqui, pessoal, Santos e Vasco. Santos tem Botafogo no Rio, Fluminense na Vila, Atlético Paranaense em Curitiba e na última rodada recebe o Fortaleza na Vila. No primeiro turno, nesta sequência, o Santos fez 2 pontinhos. Empatou com o Botafogo, 2-2, empatou com o Furacão em 1-1. Perdeu para o Fluminense, perdeu também para o Fortaleza. Finalmente o Vasco, que pega agora o Atlético Paranaense em Curitiba. Depois recebe o Corinthians, lá do Rio, enfrenta o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, e na última rodada joga em São Januário contra a equipe do Bragantino. Nesta sequência, no primeiro turno, o Vasco fez 4 pontos. Venceu o Grêmio e empatou com o Bragantino. Perdeu para o Atlético, perdeu também para a equipe do Corinthians. Tá certo? De uma forma, então, bem didática, pessoal. Lembrando aí, se o seu time está nesse momento na zona de rebaixamento, aqui Bahia, Goiás e Curitiba, para escapar do rebaixamento, nesse momento a projeção está em 47 pontos. Se o seu time está fora do Z4, Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter, Fortaleza, tem que fazer 1 ponto a mais que a projeção do Bahia, que indica 42, tem que fazer então 43. Então, para quem está dentro, 47, para quem está fora, 43 pontos para escapar do rebaixamento. Lembrando que isso é projeção. Como eu falei no começo do vídeo, falo agora. Se os times aqui que estão na tela ganharem seus jogos até o final do campeonato, vai ter time caindo com 50 pontos. Então, por isso que eu faço projeções. Tá aí a projeção atualizada da zona do rebaixamento, o risco de queda dos clubes que estão próximos aí à zona do rebaixamento. O Bahia é o primeiro na zona do rebaixamento e o Cruzeiro segue aí como o primeiro antes da zona do rebaixamento. Se gostou do vídeo, dá joinha, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, te inscreve no canal. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.